Estamos aqui no Mulheres que Fazem, hoje com a Eline Kuhlon, que é presidente do Grupo Foco. E Foco vai ser o nosso momento hoje, falando sobre os jovens, sobre o que está acontecendo, sobre gerações. E ela é especialista em gerações, né, Eline? Eu sou. Muito bem-vinda. Obrigada. Prazer. Obrigada por me chamar, me receber. Eu gosto muito de estudar essa questão dos jovens, das diferenças de gerações, porque esse é o futuro e é lá que eu vou estar. Eu quero estar de acordo com os jovens. E que estamos, né, inseridos hoje cada vez mais nos últimos momentos e manifestações. Acho que assim, todos nós nos renovamos. Isso é um conceito importante, você não acha, Eline? Acho muito importante a gente poder aprender com os jovens. Que é acho que assim, aprendizado e juventude é algo que realmente está muito mais aqui dentro do que aqui, não é? É, certamente. Está muito mais... Eu sempre faço uma brincadeira com o ET e o menino no filme do Spielberg, que o ET e o menino se respeitaram nas suas diferenças. Um era completamente diferente do outro. Eles simplesmente perceberam que um era diferente e nasceu uma relação muito bonita entre eles. Quando tentaram dissecar o ET, deu tudo errado. Eles quase morreram. Uhum. Mas ambos, né? Os dois. Ambos. Eu acho que isso é importante. Então, é importante a gente entender que a gente tem que respeitar as novas gerações, sabendo que elas são diferentes. Não é porque elas se vestem igual a gente, da mesma maneira, que na verdade é a gente que se veste igual a eles, porque a gente quer ser jovem. Num país tão jovem, 47% da população tem abaixo de 25 anos. Num país tão jovem, as pessoas não querem ser velhas, né? Não tem loja para terceira idade. Mulher aqui não tem cabelo branco. Mulher não pode... E na Europa, nos Estados Unidos, né? Você pode ter cabelo branco. Tranquilo. Aqui você quer ser jovem. Como a gente está igual a eles, se veste do mesmo jeito, a gente pensa que eles pensam da mesma forma que nós. Mas não. Fala um pouquinho da sua experiência e da sua paixão, né? Porque eu acho que isso tem... Você estuda de verdade, você é uma referência quando se fala de gerações. E eu temo, né? Pode ser que eu esteja muito equivocada, mas que ainda que as pessoas não entendem o significado de gerações. Uma geração acontece quando há um modelo mental diferente do outro. Por exemplo, a minha geração se chama Baby Boomers, e são, o meu pai foi para a guerra, são filhos de uma geração que pegou a Segunda Guerra Mundial e, portanto, uma questão de obediência, de hierarquia muito forte. Porque na guerra você tem que seguir, se o sujeito diz vai para lá, você não pode perguntar por quê. Você tem não dá que ir pra tempo. lá. Não dá, você vai morrer se perguntar por quê. E aí essa geração de Baby Boomers, que é dos filhos dessa geração da guerra, quis criar os seus filhos de uma forma diferente. Quis que eles sentiu a educação muito rígida, então quis dar aos seus filhos a possibilidade de levantar o potencial criativo. Então educou os seus filhos de uma forma muito diferente, onde eles poderiam perguntar tudo, onde a gente responde tudo, e esses jovens que não tinham essa participação, a gente brinca que hoje é o jovem quem decide onde janta no final de semana com seus pais. Na minha época, meu pai era que determinava esse tipo de coisa. O jovem, você até pergunta para o jovem, estou bem com a roupa que eu estou? É o jovem quem diz. Além disso, nas mudanças históricas, esse jovem chega no mercado de trabalho com um país democrático, BRIC, com uma inflação sob controle, mais ou menos, mas é sob controle, no momento em que o país está ótimo, pleno emprego. Então ele chega no mercado de trabalho numa situação muito diferente da que a gente chegava. Portanto, o modelo mental dele é completamente diferente do meu modelo mental. E sem referências do que seja essa vivência, né? Sem nenhuma referência. Mais interessante, essa turma tem um acesso à informação com a tecnologia, né, que a gente não tinha. Absolutamente imediata. Né? Eu brinco que a geração acessa, deleta. Né? Isso. Você quer uma informação, você acessa. Você não quer mais, você deleta, inclusive do universo de memória. Né? A gente não guarda mais número de telefone. Para quê? A agenda de telefone guarda, né? E eu brinco que é a geração do iPod tudo. iPod qualquer coisa, entendeu? É uma geração mais questionadora e é uma geração que quer ter prazer a curto prazo, que diz... Meus pais, você, minha mãe ou você, meu pai, falaram que iam se aposentar aos 60 ou 65 e curtir a vida, e nada disso é verdade. Você continuou trabalhando 18 horas por dia. Então, eu quero prazer agora, porque eu não sei quando eu vou ter prazer. O que vai acontecer amanhã? Isso, o mundo mais plano, a gente vendo as implicações de cada país no momento de Brasil, na tua realidade,
E aí eu não sei como vai estar o mundo amanhã, eu quero meu prazer agora. E aí é uma geração que aprende com seus pares, não aprende mais com o chefe, com o professor, com pai e mãe. Se ele quer pensar numa carreira a seguir, ele fala, meu pai, minha mãe, eu vou seguir nanotecnologia, engenharia de materiais. E o pai fala, hã? Quê? Existe isso? Porque não sabe. E aí o jovem fala, esse cara não pode me ajudar. Eu vou perguntar na internet para ver se os jovens. Então o aprendizado dele se dá de forma diferente. Ele, por causa dos jogos e de internet, tem um livro muito interessante chamado God Game que fala sobre isso. Ele aprende na base da tentativa e erro. Não existe mais manual. Que não tem nem referências para... É isso que você colocou, que é fundamental. Quer dizer, para algo que é eminentemente novo, né? Você tem um fenômeno que é, vou chamar de antigos, tá? Não se ofendam, mas a referência de uma memória ou de um aprendizado anterior que não aborda, porque o que é novo, não é novo de fato, né? Não tem referências do passado, né? Então, assim, não tem como dar referência. Mas também não tem referência emocional para isso, né? Assim, como existe uma distância muito grande, também de uma certa resistência, né, desse universo que não é desta nova geração, de também trocar e conversar com esse jovem. Essa é a grande dificuldade. O jovem acha que aqui os mais velhos são dinossauros, e os mais velhos acham que esses jovens são ETs, e a gente precisa contar para eles sobre a diferença de mentalidade, falar, porque não tem um livrinho de autoajuda que nos explique como é que essa geração fez. Nenhum manual. Aliás, a vida nunca teve. A gente tinha o manual da televisão, o manual dos valores DVD, que você colocou, né? Os valores, eles demoravam mais tempo. Aí a gente vai colocar um outro conceito de gerações, mas as gerações eram mais longas também, não é? Isso. Hoje elas são mais curtinhas. As gerações não são tão curtinhas, mas a tecnologia evolui exponencialmente, o que muda completamente o mental destes jovens. Que tá aberto a qualquer mudança. O que nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos. E é interessante, tem, por exemplo, um indiano, Sumatra, que ele morava na Índia, em New Delhi, e ele colocou um computador na parede que dava para uma favela. E deixou as crianças trabalhando com o computador. E voltou um tempo depois e os jovens tinham aprendido. A criançada, né, de 10, 12 anos, e estava ensinando para os mais novos. Ele tem isso documentado e ele foi fazendo esse tipo de experiência em outras favelas da Índia e descobriu que as crianças de hoje são autodidatas. Elas conseguem aprender quando estão em grupo, mesmo sem um professor. Uhum. Portanto, esses jovens conseguem se organizar pelas mídias sociais, de qualquer maneira, de alguma maneira, e conseguem soluções que talvez nós não conseguíssemos de uma maneira tradicional. Uhum. E eles conseguem de forma mais rápida. É fantástico isso, né? Quer dizer, isso aborda um pouquinho uma área específica minha, né? Em doutorado, eu estudei muito a questão de você ter gerações, né, da memória genética, né? Que é muito o que você está colocando. Quer dizer, tem alguns, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu tenho visto muito nas redes, os comentários de que nós fazemos algo que a história se repete. Eu discordo. Né? Eu discordo pontualmente, porque nós vivemos uma história em espiral, né? Então, assim, não é que ela se repete, ela está num nível de consciência diferenciado, que é isso que a gente vê nessas gerações. Quer dizer, aquilo que foi trabalhado num nível consciente, vamos pegar a geração, né, que viveu a guerra, a Segunda Grande Guerra, tal, etc. A precariedade de recursos, todas essas coisas marcaram muito. Então você vê uma geração baby boom que é medrosa, que é assustada, né? Que ela precisa também se assegurar de valores anteriores. E ao mesmo tempo, antagonicamente a isso, um anseio de liberdade muito grande. Então, assim, e isto vai se preparando, as gerações, né, as gestações vão preparando em nível de memória. Então, eu não vejo, não queria a tua opinião, mas eu pessoalmente não vejo repetições. Eu vejo espirais de consciências ampliadas. Você concorda? Concordo plenamente. Eu digo que na época dos meus avós, você tinha quando muito rádio. E depois foi a época da televisão, os baby boomers, depois foi a época dos primeiros games, né? Dos primeiros games, essa moçada, a tecnologia começa a se mexer um pouco também. Os jovens têm outro acesso à tecnologia
com muito mais liberdade. Eu não acho que a história se repete, a história vai evoluindo. Na verdade, todos os jovens são transgressores. Você precisa transgredir para criar sua própria personalidade. Então, dizer que a gente não transgrediu, a gente transgrediu também no passado. Esses jovens estão indo além e transgredindo e, portanto, assustando as gerações anteriores. Meu Deus, onde